Vai receber agora o Fábio Fares, especialista em análise macro, nosso convidado das terças-feiras e que vai trazer para a gente informações importantes, inclusive sobre a economia no maior país do mundo, né? A maior economia do mundo. Oi, Fábio, boa tarde para você, bem-vindo mais uma vez. Acho que está multado aí, hein? Vê se é algum botãozinho aí, se precisa liberar o microfone ou se é aqui. Faz o teste aí. Agora foi. Gente... Boa tarde. Aí, obrigado, Fábio. Boa tarde, viu? Boa Bom tarde ter para você aqui vocês, novamente. Obrigado. A gente está, então, diante de uma terça-feira com números, com falas de Jerome Powell, ainda que em algum momento a gente tenha notado aí o mercado, digamos assim, ignorando ou não dando muita moral para o que foi dito hoje, para o próprio PPI, de uma certa forma, o mercado não dando muita atenção a esses números que saíram hoje mais cedo. Queria saber como é que você está vendo essa terça-feira, se você acha que esse bom desempenho da Bolsa hoje tem a ver também com esse número mais forte um pouco, e as falas de Jerome Powell, que ficou também naquele mesmo clima, né? Ora diz que tem que pensar mais na inflação, ora diz que está satisfeito, ora diz que não está, mas de uma certa forma afastando a possibilidade de aumento de juros. Talvez era tudo que o mercado precisava ouvir, né, Fábio? Então, a semana passada eu estava em Nova York, eu fui fazer algumas visitas e algumas reuniões, e a palavra que eu mais escutei dos gestores que eu visitei foi cautela. Ninguém está com medo, está todo mundo cauteloso, justamente porque de agora para o final do ano a gente tem muita coisa acontecendo e estamos muito data dependente. Todos acreditam que juros não devem cair tão cedo esse ano, provavelmente um corte, e esse corte entre novembro e dezembro. Eles não acreditam que setembro o Fed consiga, porque a sazonalidade agora, por mais que os indicadores antecedentes já mostrem uma inflação menos pressionada, o PPI hoje veio mais forte, a sazonalidade no verão, a tendência é uma inflação resiliente, não digo mais alta, mas sem muito espaço para cair, porque serviços fica no pico de ciclo, do momento cíclico, todo mundo de férias, a parte de viagens, tem uma demanda maior por combustível e tudo mais. Então, assim, eles estão falando em cautela. O número hoje não assustou muito, porque se espera um CPI mais suavizado amanhã, dado o desempenho do mercado, que isso pega na parte de portfólio, que pressionou muito o CPI passado. Nessa ele vai pegar uma bolsa que em abril não performou tão bem, então devolve um pedaço dessa alta. E existe sempre aquela fator que o PPI ele pode ser represado na ponta do produtor e não ser repassado para o consumidor, tem espaço em margem. Inclusive, quando a gente olha para os resultados das empresas, e esse quarto tem sido bem surpreendente, as empresas têm superado as expectativas em um pouco mais de 7%, o que mantém o ânimo. Está tão animado que até aquelas meme stocks do passado voltaram à tona. A gente vê aí GameStop subiu quase 200% em 2 dias por causa de um Twitter. Então, assim, não pode deixar essa euforia voltar, e eu acho que essa é a missão do Powell, falar, olha, pessoal, temos muito trabalho pela frente, não dá para se animar, mas pelo menos o técnico do mercado está mais leve e a turma está cautelosa, o que é bom, que com cautela você sempre toma atitudes mais racionais. Quando você está com medo, quando você está pessimista, o emocional pode falar mais alto e atrapalhar. Perfeito, Fábio. Saravalli também tem uma pergunta. Ô, Fábio, muito boa tarde. Essa semana a gente tem ainda a CPI, né? E aí aquela dúvida, vamos começar pelo básico. Todo mundo fala que não é o principal indicador usado pelo Fed, mas quando vem PPI e CPI, todo mundo olha, todo mundo comenta e as bolsas mexem absurdamente, né? Acha? Primeiro, como é que você vê essa composição do CPI influenciando na decisão do Fed, né? Ou seja, na composição? O que a gente pode esperar agora para o CPI, tendo em vista o PPI de hoje? Uma coisa que tem que ficar clara, Saravalli, o CPI ele foi substituído em 2012 pelo PCI, porque o CPI ele é muito engessado para realmente pegar, capturar a economia americana como um todo.
Um exemplo, se por exemplo, do nada, a melancia ela tem um peso relevante no CPI e ela sobe para $10 e as pessoas param de consumir a melancia, ela continua computando como inflação no CPI. Enquanto no PCI, praticamente na próxima leitura, a melancia ia perder importância, porque ninguém está consumindo melancia, e aquilo que substituiu a melancia ganharia o peso necessário para realmente refletir o que o americano está consumindo. Então, o PCI ele tem muito mais aderência ao consumo do americano. E a composição é um pouco diferente. O peso da inflação dentro de casa no CPI é muito mais alta, os itens de casa são mais altos do que no PCI, é um pouco mais suavizado. Porém, ele é mais realista com a realidade americana. Para o americano, independente da política monetária, tudo que ele sofre é reajustado pelo CPI. Então, se a inflação do CPI for muito alta e o PCI não refletir isso, a previdência dele, as coisas dele vão ser todas reajustadas pelo CPI. Ele não sofre, como no Brasil, a gente tem alguns reajustes de aluguel, mensalidade, pelo IGPM e tem que viver com o IPCA e aceitar. E a gente sabe que quando o dólar desanda, que é muito comum, o IGPM fica muito mais pressionado que o IPCA. E quando o dólar cai como caiu e o IGPM veio negativo, ninguém te manda um aviso falando, olha, eu vou reduzir a mensalidade da academia, da escola, porque o IGPM está negativo, ou eu vou reajustar seu aluguel para baixo porque o IGPM está negativo. Então, aqui essa aderência de reajuste ela é um pouco mais benéfica para o cidadão, porque vai estar sempre no CPI e a inflação que bate no bolso dele, a política monetária fica no PCI. É esperado um CPI mais leve amanhã, justamente por alguns dados, alguns itens que foram pressionados no CPI passado e que são sazonais. Portfólio é uma conta que vai fazer a diferença amanhã. A bolsa caiu em abril, ela não caiu em março e em junho. Então a conta de portfólio ela vem mais suavizada, provavelmente amanhã deve fazer uma diferença. Há várias casas estão esperando ele perto de 0,30, o que é muito bom, mas ainda vai estar perto de 3,5 no anual, o que deixa o Fed muito longe da meta dele, 3,5, 3,2. Eu não tenho o número de cabeça agora exatamente. O que a gente tem que olhar? Por que a reação do mercado? A reação do mercado quando vem um PCI, um CPI, um PPI ruim, é pela persistência da inflação. O Powell ele já falou algumas vezes sobre 2,5 de inflação nos 12 meses. Seria perto do conforto que eles iam ter para começar a cortar. A gente está no PCI a 2,9, então não está nem perto do 2,5. E quando o CPI vem mais alto ou pressionado, o repasse para o PCI mostra que não vai ter queda suficiente no PCI para ficar perto do 2,5. Do jeito que a inflação tem vindo nos últimos meses, sazonalmente mais alta, o Fed vai querer um conforto maior, uma margem maior para poder agir. E um lado positivo disso é que pelo menos a reação do mercado tem sido muito boa. O S&P está próximo da máxima histórica novamente e com uma curiosidade muito interessante. Os dois setores que bateram máxima histórica pela primeira vez na história do S&P, que bateram a semana passada all-time high, máxima histórica, consumo básico e utilities, dois setores defensivos no mercado de alta, dado que eles ficaram muito para trás do resto. E você olha para trás, isso nunca tinha acontecido antes no índice S&P nas últimas décadas. Então, a gente vê dois setores defensivos batendo máxima no momento onde o povo está animado, vide o nosso mercado, né? Ô Fábio, só aqui o momento da fofoca, né? Se é que a gente pode dizer assim, né? Mas nós somos íntimos entre nós, entre o Powell, né? Nós quatro aqui, a gente senta num barco com o presidente do Fed. E aí chegou-se a ventilar, acho que essa semana, né? Que o Fed poderia, que acho que até foi um pouco o discurso da ata, do comitê, do Copom aqui do Brasil, que a gente está discutindo aqui um pouco talvez o viés político, porque teve uma divergência aqui no Brasil, você deve estar acompanhando também, né? E aí chegou-se a ventilar, eu li em alguns relatórios, justamente disso. Será que o Fed pode tomar alguma decisão política? Porque fala assim, não, ele vai querer antecipar para não deixar ele muito perto das eleições, ou pelo contrário, vai postergar só para o ano que vem. Chegou a ler alguma coisa nesse sentido, né? Teve uma movimentação tentando incluir um pouco um tom mais político na decisão do Fed? Esse medo sempre existe.
ainda mais sabendo que o candidato que lidera as pesquisas é um candidato que bateu muito no Powell durante muito tempo. Agora, vamos ser pragmáticos. Por que o Fed precisaria agir com antecedência ou tomar uma decisão política com uma economia aquecida, pleno emprego, a bolsa performando bem, a moeda comportada, né, um pouco acima do que eles gostariam, mas a moeda comportada? O americano não teria a economia como alguma coisa que fosse ruim nesse momento. Se você pensasse que o S&P ia estar perto de mais uma máxima histórica, de novo esse ano, com juros na máxima e uma inflação persistentemente alta, num momento onde a gente veio de 6 cortes precificados em janeiro, fevereiro e março para 1, ou talvez nenhum esse ano, eu não vejo por que ele teria que agir. Agora, eu tenho convicção de uma coisa, e eu escutei isso da boca de vários gestores a semana passada, enquanto eu estive em Nova York visitando eles. O primeiro sinal de desaceleração da economia que ele vai agir. Então, até para isso, o mercado de equity ganha um suporte, porque você tem buybacks historicamente enormes esse ano e o ano que vem, quase $1 trilhão no ano de buybacks. Você tem as empresas apresentando resultados acima do esperado, se mantendo resilientes a essa taxa de juros. Pleno emprego, e você tem a certeza de que, se o primeiro sinal de desaceleração, o Fed vai cortar juros, porque daí ele tem a desculpa de eu não posso causar a desaceleração brusca da economia, o hard landing, o que seja. Sustenta demais um pano de fundo positivo para o S&P. Enquanto não vier um sinal claro de desaceleração, ele não tem por que agir. Por enquanto, o Biden não pode pôr a culpa nele de nada em termos de economia. O que pode pôr a culpa é nas políticas dele, as empresas, as pessoas endividadas, um bando de imigrante. Porque olhar o número estatístico, o emprego está pleno emprego. Agora, quem está empregado? Americano está empregado ou americano está perdendo emprego? Quem vai votar está empregado e satisfeito, ou quem vai votar perdeu o emprego e o imigrante substituiu? Essas particularidades que tem que ser analisada. Agora, se você, um analista, olhar de fora, não tem o que falar da economia americana nesse momento, por mais que os juros estejam na alta, numa máxima absurda e a inflação persistentemente alta. O mercado não te mostra isso. Perfeito. Bom, Fábio, eu queria trazer com você também, como você falou, porque você não estava aqui na semana passada, e aí teve um intervalo de tempo aí grande das empresas que estão apresentando balanços nos Estados Unidos também. E eu tenho perguntado para alguns analistas, especialistas também sobre os balanços, se tem alguma performance, se tem alguma surpresa nessa temporada de balanço, que ainda não acabou, mas está muito perto disso, que você gostaria de destacar em relação ao que você viu de números e de expectativa de como foi, né, este primeiro trimestre por aí, não só principalmente das grandes, né, das big techs como um todo. O que você viu de números e de relevante e de importante para destacar para quem está acompanhando aqui o Top News? Eu acho que a gente veio umas semanas até agora surpreendentes, porque essa temporada era para ser a pior nas expectativas dos analistas, o sarrafo estava bem baixo de expectativa e tem surpreendido para cima, mas eu acho que principalmente com todas as informações que as empresas têm, e o Saravalli entende muito disso, porque ele pautou a vida dele nesse tipo de análise das empresas, eu sou mais um analista macro, a empresa já sabe que os juros não vai cair e elas estão extremamente otimistas ainda com esse cenário desafiador que tem pela frente. Quando uma empresa apresenta um resultado, a gente está olhando para o retrovisor, o que ela fez. Agora, quando ela abre um call de resultado e dá o guidance dela, ó, eu vou manter minha previsão de lucro para o ano, poucas empresas revisaram lucro para baixo e foram empresas que não afetam tanto o ânimo do mercado. Todas as grandes mantendo ou aumentando a expectativa de lucro, mantendo o guidance de receita, isso é um baita sinal positivo, porque você tem um ambiente extremamente desafiador para as empresas em termos de taxa de juros, inflação, geopolítica, com a história de bomba aqui, bomba ali, vai ter guerra, o petróleo dispara, os insumos estão caros, transportes estão caros. Até outro dia, bombardearam 2, 3 lugares, o navio tinha que andar 40 quilômetros, 40 mil minutos a mais, sei lá, o tempo que tinha,
e ficar tudo mais caro. E as empresas assim, eu vou continuar entregando resultado, eu vou continuar lucrando, eu vou continuar crescendo. Isso traz um pouco de conforto para o investidor de saber, olha, a gente pode olhar geopolítica, a gente pode olhar cenário macro, pode olhar presidente, troca, o que for. No fundo, o investidor sabe que o preço acompanha o lucro. Se a empresa vai lucrar, se ela vai continuar entregando e vai navegar mares complicados mesmo assim, surpreendendo, não tem o que se assustar. O que eu quero olhar com muita atenção, começou hoje, a gente teve a Home Depot reportando, veio com resultado um pouco abaixo do esperado. Quinta-feira tem o Walmart e a semana que vem o varejo em peso americano, porque amanhã, além do CPI, tem vendas no varejo. E isso vai dar a saúde do consumidor americano, porque mostra um pouco do apetite deles. As outras empresas podem falar que vai lucrar, mas se o consumidor tiver com problema e parar de consumir, essa roda gira diferente. Então, pleno emprego, eu quero ver vendas no varejo e quero ver os resultados do primeiro TRI das varejistas, as principais. O Walmart é um baita de um termômetro e na próxima semana o resto para entender a saúde. Porque na sexta, a confiança ao consumidor de Michigan já vem um pouco pior e isso começa a preocupar porque a percepção do consumidor com a inflação está ruim. Ele não está gostando, ele tinha esperança que ela começasse a ceder e não está cedendo. Vamos lembrar que eles estão endividados. Então, é essa combinação que eu quero olhar semana que vem para ver a saúde realmente do consumidor americano, que vai ser o motor para o segundo semestre. O Fábio, só uma última pergunta. Aqui no Brasil, quando a gente vê o comunicado e a ata, a gente coloca muito preocupação no cenário externo, né? Como os americanos veem o cenário externo, quando eu falo do cenário externo, talvez para o americano, tem um peso muito grande da China, né? Qual que é o tamanho da preocupação? Porque quando a gente olha aqui no Brasil, a gente tem uma dependência, a nossa bolsa tem muita dependência de China, mas quando a gente olha, parece que a economia chinesa vai colocando estímulo, mas não é suficiente, né? Então a gente vê, na verdade, uma desinflação por lá. Então, assim, pode ser lado ruim para a atividade, mas também que ajuda a inflação. Mas qual que é o tamanho da preocupação de um americano médio ou como você tem conversado com gestores em relação à economia externa, né, além dos americanos? A parte da China, eles estão extremamente otimistas, porque assim, aquela chance de comprar um monte de coisa muito barata na China, e um pouco disso até, que fique claro, foi o que roubou fluxo do Brasil. Muitos deles, na hora de rebalancear portfólio, esses fundos globais macro, que tinham saído de China o ano passado, olhando China nos níveis que estão, a gente viu a Alibaba reportando hoje, ela está negociando a 9 vezes o preço com lucro, negociando a 6 vezes Enterprise Value sobre EBITDA. São níveis que ninguém imaginava que a gente fosse ver. A Alibaba, que é uma que tem tudo para a China começar a respirar, decolar de novo. Então, muito do que o Brasil perdeu nesses últimos meses de fluxo gringo, um bom pedaço disso foi a realocação do gringo, que tem um limite de emergente, indo para a China. A grande preocupação deles, Sara Vale, é nessa troca de presidente, como que vai ser a política Estados Unidos-China. O Biden acabou de subir as tarifas, que azeda um pouco as relações e que a China deve fazer alguma coisa em troca disso por causa do anúncio de hoje das tarifas que os Estados Unidos estão impondo na China. Mas é o famoso, a gente precisa coexistir entre tapas e beijos, a gente tem muita sinergia que precisa rodar junto. O que os Estados Unidos agradecem nesse momento é realmente a China exportando deflação para o mundo, porque a gente precisa ter uma inflação boa aqui para poder começar a cortar juros. Mas eles não veem o pior pela frente, eles acham que muito da China o pior já passou. O que preocupa eles em relação ao Brasil, um dos assuntos que mais foi conversado, e vocês estavam conversando no bloco anterior, e na semana que eu estava lá, estava ainda no olho do furacão do problema do Rio Grande do Sul, porque foi a semana passada, é justamente sobre a situação fiscal do Brasil. Isso quem opera Brasil e quem tem exposição em Brasil está extremamente preocupado, porque a gente tem uma série de fatores, como a troca do Banco Central. Enquanto eu estava lá, a gente teve a decisão do Banco Central bem dividida sobre a taxa de juros. Hoje a ata clareou um pouco, mas ainda deixou algumas dúvidas sobre juros terminais e o déficit fiscal. É o maior debate entre eles, porque eles perdem um pouco a confiança de se o Brasil tomar um rumo
muito político e não de austeridade, um lado técnico, porque com China barato e outros emergentes interessantes, esse capital vai embora. Perfeito. Fábio Fares, especialista em análise macro, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. A gente espera você na semana que vem, Fábio. Muito obrigado, senhores. Um bom resto da semana para vocês e até terça que vem. Valeu.